Boa tarde. Vamos começar. Pedro. Okay. Pedro Sequeira. Obrigada. Pediram para eu fazer aqui esta parte. Para mim é uma honra, porque é uma atleta que eu admiro imenso. E não vou falar praticamente nada, vou deixar a Telma contar-nos a sua história, que é o que interessa. Portanto, foi uma das pessoas da comissão que solicitei ou fiz assim alguma força para que fosse a Telma, porque acho que tem uma carreira brilhante, longa, com uma experiência, ela vai-vos contar um bocadinho da vida dela, que algumas partes poderão não conhecer, muito interessante. Portanto, vamos deixá-la contar um bocadinho a sua história e depois vocês vão poder fazer perguntas. Eu também, se calhar, vou ter algumas. Bom, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite. Eu ia preparar uma apresentação, mas depois achei que era demasiado formal estarmos aqui, uma vez que somos todos na área do desporto, eu aqui no papel de atleta e desse lado no papel de treinadores, então achei que seria melhor partilhar alguns pontos da minha carreira que eu acho que têm mais a ver com aquilo, com a relação também com o treinador, a influência nas questões do treinador, mas também todas essas questões que me permitiram ter uma carreira longa e, portanto, para mim fazia sentido mais partilhar desta forma a minha história. E começo exatamente por aí. Eu comecei a fazer judo com 14 anos e, sendo treinadores e eu como atleta, o que nós temos mais conhecimento é de que os jovens começam a praticar alguma atividade física, algum desporto mais cedo e não tão tarde, ou que o sucesso desportivo não será tão fácil de alcançar quando se inicia alguma modalidade tão tarde. Eu, quando comecei a fazer judo, por influência da minha irmã, primeiro, porque ela já fazia judo e incentivou-me a vir experimentar. Eu, na altura, jogava futebol e antes disso pratiquei atletismo e, portanto, eu acho que quando comecei no judo, não comecei do zero, já tinha muito mais desenvolvimento motor, sempre joguei basquetebol à porta de casa, sempre corri muito e então no judo eu comecei tarde, mas na verdade isso para mim não é verdadeiro, porque eu não iniciei a prática desportiva tarde, eu iniciei a prática desportiva muito cedo, iniciei noutras atividades que eu acho que contribuíram muito para o meu desenvolvimento motor e quando cheguei ao judo eu tive muita facilidade em aprender as técnicas. Curiosamente eu entrei no judo, como eu disse, por incentivo da minha irmã, mas também porque eu queria viajar. A minha irmã viajava e passava muito tempo com as minhas amigas, na altura eram mais velhas que eu, que na verdade eram amigas da minha irmã, e então o meu objetivo era fazer judo, porque era uma coisa, eu já estava desmotivada de futebol, só treinava, lá está, o futebol feminino na altura não estava tão desenvolvido como agora, e eu tinha 12 anos, dos 12 aos 14 joguei futebol, e não competia só treinava. Eu ia basicamente, era apoiante da equipa porque eu só ia de autocarro ver os jogos. Isso acabou por ser uma grande desmotivação para mim porque eu sempre fui extremamente competitiva. Então acho que aqui o fator de não conseguir estimular-me em termos competitivos, não me conseguir desafiar, foi uma grande desmotivação para mim. Hoje em dia, felizmente, porque tenho a carreira que tenho no judo, então acabou por ser um desvio positivo. Mas para dizer o quê? Quando eu comecei a fazer judo, o meu primeiro treinador, dizia à minha irmã para eu ir fazer judo que eu era boa para elas treinarem. Ou seja, como eu tinha 14 anos, eu seria boa para que elas pudessem treinar. Eu seria suficientemente boa para cair, não é? Nós temos essas características no judo de projetar. Alguém teria que cair, eu seria, no fundo, como nós costumamos brincar, eu seria o saco de batatas do grupo da minha irmã. Já levava com ela em casa. Ainda ia ter que levar no judo. Mas para dizer o quê? Que contrariei, de certa forma, parece que contrariei essa tendência de começar tarde e de ter algum sucesso desportivo, mas eu acho que não, porque eu comecei, como eu disse, a fazer outras atividades muito, muito cedo e isso fez com que eu, quando entrasse no judo, as coisas me parecessem, de certa forma, fáceis de aprender, o que foi também estimulante. Depois tinha essa característica que no judo eu podia competir, eu não tinha que ser selecionada, eu ia às competições, ganhasse ou perdesse, eu podia desafiar-me e podia
testar o quanto eu valia. Nós sabemos que o desporto, e hoje em dia com outra maturidade, tem essa componente de formar pessoas e de nos preparar para a vida, que eu acho que é o que falta muitas vezes, mas naquela idade eu queria era ganhar. Entretanto, as coisas aconteceram muito rápido, lá está, muito provavelmente dessa experiência motora que eu tinha antes, e com 18 anos, também contrariando todas as expectativas, apenas 4 anos depois eu faço os meus primeiros Jogos Olímpicos. Eu acho que a partir daí não tinha muitas dúvidas daquilo que queria ser, tinha muita consciência daquilo que podia alcançar, acho que isso foi algo muito positivo para mim. De certa forma eu sinto que sempre estive muito à frente das expectativas que as pessoas tinham para mim, porque eu entrei no judo, primeiro era para cair para alguém, depois quando quis ir aos Jogos Olímpicos também me disseram que era bastante cedo, e sempre que falava na vontade de ganhar alguma coisa, era como se eu estivesse sempre acima das minhas expectativas. E eu acho que, tendo em conta toda a experiência que eu fui vivendo, eu normalmente quando eu falo nas minhas palestras que dou, às vezes para empresas, e nós temos que falar na nossa capacidade de mudança. E eu dou sempre o exemplo que eu mudei várias vezes de treinadores. Isto é um bocado sensível para mim estar aqui a falar com vocês. Mas também não deixa de ser, ao mesmo tempo, interessante, porque acho que também é isso que eu vim aqui fazer, é passar a minha perspectiva. Sempre que eu mudei de treinador, nunca para mim não era uma questão... Houve questões que foram pessoais, poucas vezes, acho que posso dizer uma vez, talvez, em termos de não me identificar com os valores do meu treinador. Isto para dizer o quê? Muitas vezes, talvez o próprio treinador tenha a expectativa de que basta ter conhecimentos técnicos, que basta ter conhecimentos da ciência desportiva, daquilo que pode otimizar os resultados, e às vezes esquece que deste lado está um ser humano que muitas vezes em fase de formação, em fase de desenvolvimento humano, quer atenção, quer ser ouvido, quer sentir que faz parte do processo. E ao longo da minha carreira, algumas vezes o que me incomodou foi essa percepção de que às vezes eu sentia que o treinador não estava do meu lado, que o treinador queria estar à frente, ou que o treinador queria estar, digamos, numa posição de superioridade. Eu acho que aquilo que o atleta tem necessidade é de sentir que o treinador, que é uma equipa com o treinador, e lá está, eu sempre pus a perspectiva a opção profissional à frente da opção emocional, porque se fosse pela opção emocional, a maior parte das vezes eu tinha continuado com os meus treinadores. E uma vez disseram uma frase que me marcou bastante, numa dessas fases em que eu tinha que decidir se mudava treinador ou não, e que eu achava que deveria, porque as minhas expectativas eram maiores do que o treinador tinha para mim e do que me fazia acreditar, o que era uma sensação horrível de eu estar a querer ganhar. E eu pensei que isto foi mesmo ali antes da medalha olímpica, era de eu estar a querer ganhar uma medalha olímpica e do treinador estar a dizer que eu devia mudar de categoria de peso. Eu lutei já na categoria de menos 52 quilos, o início da minha carreira foi na categoria de menos 52 quilos, e depois eu mudei para a categoria de menos 57 quilos, onde eu tive medalhas europeias e mundiais nas duas categorias. Mas como todos mais ou menos devem saber, o meu grande objetivo, como é óbvio o nosso, é sempre de ganhar a medalha olímpica, e esse era o meu objetivo. Então imaginem o que é eu estar a querer ganhar uma medalha olímpica, o atleta estar a querer ganhar uma medalha olímpica e o treinador estar a sugerir que mude de categoria de peso. Isso é como é que eu posso estar a trabalhar com alguém que não me passa a confiança de que nós podemos atingir aquele objetivo. Então isso foi uma das experiências que me marcaram muito. Foi sentir que às vezes estava sozinha naquilo que eram os meus objetivos, e lá está. Isto aqui leva-nos um pouco também àquilo que eu estava a dizer, que é o lado humano, e também a falta de comunicação. Uma das coisas que eu acho que mesmo como atleta tentei desenvolver ao máximo, porque eu também tinha essa perspectiva, que eu ia para quando comecei a ir ao psicólogo já à tarde, devia ter ido mais cedo. Quando comecei, eu queixava muito do facto, não, mas ele diz-me sempre as coisas de uma forma negativa, mas diz-me sempre as coisas daquela forma.
E depois eu reconheci o erro em mim, que era, eu não comunicava como é que eu queria que falassem comigo. Então nós temos às vezes a expectativa de que a pessoa entende o que é que nós queremos. E isso é um erro que eu acho que é tanto do atleta como do treinador. E como nós muitas vezes fazemos na nossa vida, que nós subentendemos que a pessoa tem que saber aquilo que nós estamos a pensar, ou que tem que saber a forma como nós gostaríamos que agisse, ou que comunicasse, ou que trabalhasse connosco. Então isso foi uma das coisas que eu tentei desenvolver, e como atleta na minha relação com os meus treinadores, eu acho que melhorei bastante de ter a frontalidade, também com outra maturidade é diferente, mas ter essa frontalidade de tentar explicar como é que eu me sinto, como é que as coisas fazem sentido. Porque uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, eu estava a treinar e podia estar no treino, havia estágios internacionais onde eu estava a treinar com as melhores e às vezes caía uma vez, ou praticamente não caía. Mas às vezes chegava ao pé do treinador e ele dizia-me sempre que eu tinha feito errado. E eu disse, então, mas eu fiz tanta coisa certa, porque é que eu só ouço o que eu fiz de errado? E ele disse-me, porque o que tu fazes certo eu não te preciso dizer, mas precisa. Lá está, porque não há ninguém no mundo que não precise de, por muito bons, muitas medalhas, muitas conquistas, todos nós gostamos de ter algum reconhecimento, principalmente com o treinador, que é aquela pessoa que nós temos essa ligação e de quem muitas vezes queremos reconhecimento. Eu posso estar a projetar toda a gente, mas pode haver coisas que me estão a escapar, ou eu posso estar a sentir isso, mas gostaria de saber que alguém estava a sentir também. Então, lembro-me desse episódio. Outro episódio também, eu estou a contar episódios que acho que é melhor. Posso te perguntar uma coisa? Sim. Portanto, nessa fase que já contaste essa história do treinador, alguma vez pensaste em desistir? E se não, o que é que te prendeu? Não, eu já pensei em desistir, assim, 2 vezes, assim, no auge da minha carreira, assim, a ganhar tudo. Já pensei em desistir, senti que não conseguia, acho que, lá está, não conseguia encontrar felicidade naquilo que fazia. Não vou dizer que nem acho que nesse momento também seria culpa do treinador. Acho que das vezes que eu quis desistir não teve diretamente relacionado, mas porque eu tive a maturidade e sempre fui um bocado fria em perceber que se aquilo já não fazia sentido para mim, para a minha evolução enquanto atleta e enquanto pessoa, eu tinha que ser frontal com a pessoa e seguir diferentes caminhos, mas sem qualquer tipo de, como é que eu ia dizer, de rancor, sem qualquer sentimento negativo. Nunca levei as coisas para esse caminho. Ou seja, para responder à pergunta, quis desistir, não teve a ver com o treinador, mas porque eu tive essa capacidade de seguir um caminho diferente. Eu acho que isso nem sempre acontece, principalmente com os mais jovens, ou haver essa capacidade de comunicação do treinador com o atleta e do atleta com o treinador para conseguirem colmatar essas diferenças e encontrarem uma forma de trabalharem e de alcançarem o sucesso. E no meu... Tu agarraste aqui nesse momento, nesses momentos difíceis do atleta, quando pensa que agora não quer mais, ou agora vou abandonar, ou chegou ao fim, por alguma razão, se tu dizes que pensaste. E porquê que a decisão que tomaste foi precisamente a oposta, manter-te? O que é que te agarrou? Porque tu já tens uma carreira muito longa. Sim. Certeza que há altos e baixos em todas as carreiras. Eu acho que aquilo que me manteve foi eu dar um tempo para perceber aquilo que eu realmente queria fazer. Ou seja, quando eu senti que queria desistir, eu tentei perceber porque é que eu queria desistir, o que é que me estava a levar a esse tipo de decisão, e dar um tempo para eu conseguir perceber se, alterando algumas coisas, eu poderia querer continuar. Então não foi bem alguma coisa que aconteceu, eu acho que foi dar tempo à situação, foi de não tomar uma decisão precipitada, foi tentar entender e desconstruir aquela situação e comunicar. Na altura também sempre habituei-me também a expressar aquilo que sentia, aquilo que não estava bem, e na segunda vez que eu quis desistir, curiosamente, aquilo que eu pensei foi, se eu não conseguir continuar a ser feliz a ganhar, porque eu sempre fui muito exigente, se eu ganhasse uma final e não ganhasse com projeção, se ganhasse por penalizações, eu não ficava satisfeita. Se eu ficasse em segundo, mas que ganhasse fosse minha rival, eu não ficava... Então acho que foi um nível de exigência sempre muito grande, e aquilo que eu comecei a exigir, acima de tudo, era que eu estivesse feliz a fazer as coisas. Então passou a ser, se primeiramente
a minha exigência, talvez porque era natural estar feliz, primeiramente a minha exigência era ganhar e ser melhor do que as outras pessoas, então a minha exigência primeiro passou a ser eu estar feliz, encontrar sempre uma maneira de fazer as coisas e estar feliz. E lá está, eu acho que isso tem tudo a ver com o lado humano que nós às vezes descuramos, e é isso que eu queria reforçar, que nós procuramos no treinador. Realmente o treinador tem esse papel e realmente tem essa capacidade de mudar esse humor também em nós. E além do treinador, que é uma peça fundamental no treino, nós sabemos, o que mais te traz essa felicidade ou que te trouxe nesses momentos mais complicados e traz agora, eu fico muito contente de tu transmitires isso, o que te faz, por te fazer, haver coisas que te fazem feliz é que te conseguiste agarrar e manter dentro da tua modalidade. E há mais alguma coisa que te faça feliz no sentido de o que é que nós treinadores gostamos muito de saber o que é que vai na cabeça dos nossos atletas, não é? Sim. Tentar perceber, quanto melhor percebemos os nossos atletas, achamos que melhor treinadores seremos. Pronto. É o grupo, é a equipa, pronto, tiveste um apoio de um psicólogo, é sempre muito importante. Se há mais alguma coisa que tu achas que era importante partilhares connosco nesse sentido? Eu acho que, para mim, eu sempre consegui desligar do momento em que eu estava a competir ou a treinar e do momento em que eu saía. Ou seja, parece que inconscientemente eu tinha sempre aquela ambição de querer ser mais, de querer ganhar mais, de querer ser melhor, mas ao mesmo tempo eu também queria, nos momentos em que eu estava com os meus amigos, nos momentos em que eu estava com a minha família, de fazer coisas que eu gosto, ou ir à praia, ou comer, que nós no judo perdemos peso, então comer é uma coisa mais compulsiva para nós, mas o fim de semana eu sempre valorizei muito o meu tempo, não precisa necessariamente ser descanso, mas por exemplo, entre o treino da manhã e o treino de tarde, mas eu também sou um bocado hiperativa, não sei se sou o melhor exemplo, mas entre o treino da manhã e o treino da tarde, eu poder experienciar outras coisas que não fossem só judo ou só ser atleta de alta competição. Quer dizer, eu sou atleta de alta competição, eu estou nos séniores, eu digo sempre de género porque o resto eu já nem sei, mas eu estou nos séniores já há 20 anos, que é uma exigência surreal, também não aconselho, mas porque eu consegui encontrar um equilíbrio entre ser atleta e até uma que não é atleta. Eu não considero que sou só atleta, embora isto possa parecer um bocado contraditório, porque eu dedico a minha vida prioritariamente a ser atleta, porque ocupa a maior parte do meu tempo, os treinos, às vezes chegámos a estar, quando somava, tinha estado 6 meses fora de casa, mas mesmo fora de casa, esses tempos que eu tinha quando não estava a treinar, eu queria desfrutar ao máximo de toda a experiência. Eu acho que falta-nos às vezes, como atletas, conseguir encontrar esse equilíbrio. E isso era com a minha família, quando estava com os meus amigos na seleção, ter um bom grupo, sem dúvida, ter um ambiente, eu acho que um ambiente tóxico, seja em que circunstância for, seja em que trabalho for, é impossível nós termos o mesmo rendimento, porque a nossa mente está sempre preocupada com outras coisas que não os pormenores do treino ou os objetivos do treino. É sair e estar, em vez de descontrair e estar a produzir hormonas boas para estar feliz e descontraído, estou sempre a pensar outras coisas negativas. Então eu tentei sempre estar num ambiente positivo, e isso eram os meus amigos, a minha família, as pessoas da seleção com quem eu me identificava mais, fazer outras coisas fora da seleção. Nós precisamos de ter o nosso tempo como atletas e eu acho que eu consegui fazer isso. Eu gostava que tu também abordasses, acho que temos que dar a palavra às outras pessoas e temos que trazer estes convidados, que temos ali 2 pessoas que tiveram a falar antes, muito importantes para ouvirmos também. Gostava que falassem 2 questões, que é o facto de teres tirado o teu curso, claro que enquanto foste atleta sempre, teres tirado a tua licenciatura e o mestrado, e um bocadinho que eu sei que te tem assolado as lesões. Como tu tens gerido isso e se isso algumas vezes também não é o ponto do iceberg para pensar, acabou, já estou nos meus limites. Eu já sou uma lesão, o meu corpo já é uma lesão. Agora perdi-me. Pode ser pelo curso primeiro. Sim, isso. Não, para mim estudar sempre, talvez porque eu contactei, tive a sorte, mesmo antes de entrar para o judo, eu sempre tive
o objetivo de tirar uma licenciatura. Isso sempre foi um objetivo que eu tinha a terminar a faculdade. E acho que foi uma coisa que eu sempre tive muito consciente, que era eu podia ter a consciência de que ser atleta de alta competição, para já que me podia acontecer alguma coisa e a minha carreira podia terminar a qualquer momento, portanto a minha vida sempre poderia continuar de uma forma diferente mais cedo do que eu poderia ter em perspectiva. E depois ter a consciência de que isto termina e a vida continua e a vida é muito longa. Eu acho que isto é um período muito, muito bom. Acho que ser atleta de alta competição, nós estarmos na área do desporto é um privilégio. Acho que poucas coisas poderão dar-nos ferramentas enquanto pessoas e permitir-nos experienciar as coisas num nível, uma intensidade em tantas áreas do ponto de vista humano como o desporto. E o desporto de alta competição, então para mim é um privilégio surreal, mas é uma fase da minha vida, porque eu digo sempre, se eu viver até aos 85, é um número assim redondo, se eu viver até aos 85 ainda há muita vida para eu viver, então isto aqui terá sido um período mesmo muito importante da minha vida, mas que me marcou muito, mas que não é a minha vida, não é só isto. Então eu sempre tive essa vontade de terminar o meu curso e de certa forma estar preparada para o pós-carreira. Terei sempre muito que aprender, mas estarei mais preparada com estudos, acho que foi fundamental. E o resto, agora esqueci-me das outras perguntas. Relativamente às lesões, eu acho que de certa forma até tive sorte, porque eu no início da minha carreira fui operada um joelho, rasguei o ligamento, que quase foi uma decisão, no sentido em que eu rasguei o ligamento nos Jogos Olímpicos de Atenas, nos primeiros Jogos Olímpicos em que eu competi, e o doutor disse-me que se eu ficasse quieta que eu iria recuperar e que não precisaria de cirurgia. O mesmo doutor que me operou agora 20 anos depois, portanto, eu já me conheço. E o que aconteceu? Eu tinha o Campeonato do Mundo de Júniores e o Campeonato da Europa de Júniores. E era o meu último ano de Júnior. E eu tinha sempre esta ideia de que cada competição que houvesse, e de cada escalão eu queria ter aquela medalha. De cada europeu que eu participasse, de cada mundial que eu participasse, eu nunca consegui dar nada como garantido, nem quando era número 1 do mundo eu não conseguia, então eu queria ter certeza que eu tinha feito o máximo para ganhar aquela medalha a seguir, porque eu não sabia, eu nunca pensei se o ano a seguir chegaria. E então eu tinha o Campeonato da Europa e do Mundo de Júnior, já era o último ano, e eu decidi que queria continuar a treinar para competir e tinha consciência dos riscos que estava a correr e acabei por ser campeã da Europa e tirar a medalha no Mundial e depois fui operado. Então foi uma operação que não me custou tanto do ponto de vista psicológico. Foi mais uma consequência da minha decisão. Depois disso, felizmente, tive 10 anos, eu acho, mais de 10 anos sem nenhuma... Tive lesões que não foram tão graves, mas assim, cirurgias começaram depois dos 30, eu acho, e aí sim, foram umas depois das outras. E eu acho que foi um processo de adaptação, em que perceber que passar daquela facilidade em recuperar de um treino para o outro, eu sinto que isso foi um desafio para os treinadores, porque quantas pessoas... acho que a Joana Ramos está aqui, não sei. Está ali fora. Isto porquê? Porque a Joana foi aos Jogos Olímpicos está ali o João 39? Os últimos Jogos Olímpicos com 39. E então havia mais outra atleta que foi com 39 ou 40. Ou seja, mas é uma coisa nova. E então, quantas pessoas aí têm experiência para treinar com alguém que tem esta idade, mas que também quer continuar a ganhar? Então acho que tem sido um desafio também encontrar esse equilíbrio entre perceber que o nosso corpo chega a uma determinada idade, é biológico, tem limites, não vamos recuperar da mesma maneira, nem de um treino para o outro, nem do da manhã para a tarde. As lesões surgem com mais frequência e são mais difíceis de debelar. Felizmente fui conseguido a recuperar de uma a seguir à outra e agora estou a recuperar desta lesão também. Está a correr tudo bem, não sei como. Mas lá está, é um desafio estar a competir com esta idade também e perceber que o treino tem que ser adaptado e que não deixamos de ter rendimento e performance por treinar menos. Às vezes é treinar de forma mais inteligente. Eu vou fazer a última pergunta e depois, Pedro, não sei como é que queres...
dou a voz, dou o microfone, mas ajudas-me. Gostaria de ouvir da tua parte, porque a maior parte dos que estamos aqui somos treinadores, ou também somos treinadores. Se tivesses que escolher um treinador, não tens de dizer o nome do treinador, que isso não me interessa nada para aqui, um treinador e um comportamento, uma atitude que foi marcante de forma positiva na tua carreira e em algum momento da tua vida, que é mais a atitude ou o comportamento do treinador, gostaria que, se tivesses ou se tens assim alguma memória. Eu felizmente tenho mais do que um treinador que eu poderia citar, e acho que tinha muito a ver com isso, com a relação humana. Alguém que eu podia ser eu a 100%, alguém que eu saberia que iria estar lá caso eu ganhasse ou caso eu perdesse, que iríamos juntos ultrapassar, que me iria acompanhar nas minhas ambições. Eu acho que tenho mais do que uma pessoa de referência. Eu, por acaso, eu vou partilhar este episódio sem dizer quem foi, também é difícil saber porque foram muitos. Eu estava na noite antes de um dos Jogos Olímpicos que eu participei, que eu competi, e eu estava super confiante, como acho que devemos estar. E eu estava super confiante que ia ganhar. Isto deviam ser umas 10 da noite antes eu vou chegar onde é que eu quero. E era a noite antes da competição. E eu super confiante. E também sentia que o treinador estava confiante, portanto, era uma pessoa que eu tinha em consideração. Portanto, se ele não tinha dúvidas e eu não tinha dúvidas, não havia por que perder. E eu podia ganhar ou perder, mas eu queria entrar no tapete com certeza que eu ia ganhar, porque acho que é isso que nós temos que fazer na competição. Temos que conseguir chegar à competição com esse estado de espírito de não termos dúvidas do trabalho, do treino, do que foi feito. Depois o que acontecer, aconteceu, mas é chegar lá sem dúvidas. Eu não tinha dúvida nenhuma, eu achava que eu ia ser campeão olímpico e pronto. Eram 10 da noite, eu lembro perfeitamente, só estou eu sozinha no apartamento dos Jogos Olímpicos e o treinador entra, agora estou-me a rir, mas não teve graça, senta-se ao pé de mim e disse-me só assim, eu estive a pensar... Eu gostava que este momento nunca tivesse acontecido. É para dizer que os treinadores têm que controlar as suas emoções. Eu estive a pensar, e se isto corre mal? Isto é verídico, foi mesmo exatamente assim. Eu até dizia mais, não era agora. E eu pensei, como assim? É que isto é sério, que isto aconteceu. E eu pensei, mas pode correr mal? Não é que não possa correr mal, não é que eu seja naif, mas na minha cabeça não ia correr mal. E era uma pessoa que eu tinha muito em consideração, no sentido que me passava muita confiança. E quando aquilo aconteceu, eu fiquei chocada. Eu dormi mal, o que logo à partida já era um mau indicativo que as coisas iam correr muito mal. Dormi mal porque foi o único momento em que se instalou uma semente de dúvida. E o que fez com que não estou a dizer que eu perdi por causa disso. Eu sempre assumi as minhas derrotas e não há problema nenhum. Mas eu pensei, como é que é possível alguém vir-me dizer às 10 da noite, eu já estava pronta para ir dormir, a pensar que no dia a seguir ia acordar e ia ser campeã olímpica, e agora fiquei a pensar, mas será que eu vou perder? Eu só estou-me a rir porque eu já ganhei a medalha olímpica, porque estou a ter graça. Eu consegui compensar essas coisas todas. Ou seja, só para dizer o quê? O treinador também tem dúvidas, o treinador também tem expectativas. O atleta não tem nada a ver com isso nesses momentos. O treinador tem que guardar para si, fazer a sua terapia, que eu acho que os treinadores também deviam trabalhar com psicólogos, porque nós somos seres humanos, não é essa componente humana, nunca vamos poder... Ninguém é treinador e não é humano, é tudo junto. Então isso obviamente que influencia, e estamos a relacionar-nos com pessoas, obviamente que influencia a nossa... E os treinadores, então, nós só temos que lidar com o treinador. Os treinadores têm que lidar com uma data de atletas com uma personalidade completamente diferente. Então acho que os treinadores também deviam trabalhar com psicólogo nesse sentido. E lá está, porquê? Porque depois acontecem essas coisas e eu já ia dormir e já não dormi. É uma situação um bocado chata. Obrigada. Obrigada. Eu vou para aí? Não, tu ficas aqui. Ok. Tu já não sais mais nada. Foi mesmo triste. Boa tarde. Não, foi surreal. Isto aconteceu mesmo assim. Foi triste. Agora estou-me a rir porque... O moderador sente-se extremamente.
Se isto correr mal, olha, correu mal, bravo. Descobrimos no dia a seguir, correu mal. O que não falta é força, acho eu. Muito bem, então vamos continuar. Eu acho que já, portanto, a Telma não assistiu, mas o Rui e o Jorge fizeram aqui as suas apresentações. A Telma já fez aqui também apresentações relativamente ao tema. Aqui também o diálogo também foi exatamente na mesma linha. Eu não, acho que não é... Pelo menos para já, acho que não é necessário fazer nenhuma pergunta de aquecimento aos três, estão apresentados, e eu, normalmente, como moderador, trago sempre uma ou duas perguntas que gosto de fazer, porque também tenho as minhas curiosidades, mas tendo em conta o seminário e as pessoas que estão desse lado, eu hoje vou fazer ao contrário, eu vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem colocar questões, se quiserem comentar aquilo que foi dito, aproveitem. Posto isto, quem é que quer ser o primeiro? Ou a primeira? Muito bem, obrigado. Estava a ver que ninguém queria. Bom, está encerrado. Não vamos forçar. Boa tarde e obrigada por esta oportunidade. A minha pergunta era para a Telma. Há bocado falaste sobre comunicação entre o treinador e o atleta e fiquei com... estavas a falar sobre a parte em que o treinador só estava a dar feedback negativo apesar de ter tido um dia ótimo. E a minha questão é, nós quando temos um dia ótimo, nós ao mesmo tempo queremos um treinador que nos diga o que é que nós fizemos mal para evoluirmos. E a minha questão é no sentido, como é que gostarias que um treinador comunicasse, ok, fizeste isto bem, mas, ou seja, como é que eu transformo um mas numa coisa positiva para tu evoluires, vamos dizer assim? Eu acho que começa por aí, eu acho que começa pelas coisas positivas e depois dar um feedback daquilo que nós podemos melhorar. Eu lembro que quando estava na faculdade, em Psicologia, eles diziam que era o método sanduíche. Eu não sei se já viste falar que era dar um feedback positivo, um reforço positivo, dizer o que é que queria melhorar, mas olha, mas eu sei que tu és capaz, ou com o tempo vais conseguir. Acho que passa muito por aí. Isso relativamente, assim, por exemplo, a uma tarefa específica, mas pode ser que eu gostaria também que me dissessem algo positivo e depois que me dissessem algo que gostariam que eu trabalhasse. Agora, e muitas vezes também a forma como se comunica, não é só o que é que se diz, mas é como se diz. Um treinador chegava ao pé de mim e dizia assim: tu fazes judo assim? Eu ficava assim, mas o que é isso, judo assim com a mão? Isso não é... Ou seja, era um pouco com desdém às vezes quando fazia as coisas erradas. Então acho que tem não só a ver com a forma como comunicamos, dizer as coisas positivas primeiro, para se calhar é mais fácil depois ouvirmos o resto, e depois ser assertivo naquilo que é preciso melhorar, mas também com uma comunicação que não seja a desvalorizar o atleta, às vezes a humilhar. O atleta não precisa de sentir que é menos. Mas eu acho que isso, sinceramente, muitas vezes, e os atletas também têm isso, como é óbvio, todos temos, que é o nosso ego. E às vezes o treinador parece ter necessidade de fazer o atleta sentir-se menos, para ele sentir que precisa dele. O atleta precisa dele, não é preciso fazer sentir. Obrigado pela pergunta e pela resposta. Mais questões desse lado? Muito bem. Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma questão aos três, uma questão à Telma como atleta, porque estamos a falar da retenção. O judo foi o caso de sucesso e as outras modalidades houve casos de desistência. O que é que o judo foi diferente para te reter lá e o que é que te fez sair das outras modalidades, o que é que deu errado? E depois, não sei se avanço já para a outra questão, para o Rui e para o Jorge. Porque vocês podem pensar. Exato. E ela também. E se os vossos modelos competitivos jovens são, como não devem ser em todas as modalidades, um espelho do modelo sénior, ou se já existe diferença que melhora a retenção, porque o Jorge diz que não há
primeiro problema é de angariação, mas nós, no remo, verificamos que angariamos todos os anos 500 pessoas e desistem de 500. Por isso, claramente, é uma retenção que está a falhar. Bom, no meu caso é assim, relativamente ao atletismo, acho que teve a ver com a imaturidade. Eu tinha 9 anos, eu penso, e no início eu ganhava medalhas, mudei de escalão, não ganhava medalhas. Só teve a ver com isso, de talvez alguém me explicar que não era o mais importante, ou que isso não ia definir o meu futuro, mas também na altura estava num clube de rua muito amador e às vezes eu ia treinar, o treinador não aparecia, então não tinha motivação nenhuma, porque eu decidia ir correr à volta dos prédios só porque sim. Isso também foi uma desmotivação, ou seja, agora formulando as coisas com outra maturidade, por um lado o facto de não ganhar medalhas e ninguém me conseguia explicar que isso não era importante naquela idade, e por outro lado eu ter mais compromisso com o próprio treinador. Isso era uma desmotivação total. Depois também surgiu a oportunidade de jogar futebol, e o futebol foi como eu disse, eu ia treinar sempre, não faltava a nenhum treino, mas como na altura as coisas não estavam estruturadas para podermos para jogar com crianças da minha idade, eu só treinava, eu não conseguia competir. Isso foi uma desmotivação total. O facto de eu querer competir e não ter a oportunidade foi uma desmotivação total. Eu realmente gostava de jogar futebol, mas eu queria ser mais do que uma cheerleader, então acabou por ser uma desmotivação, foi isso, eu não poder competir. A primeira, não compreender que as medalhas não eram tudo e não haver compromisso de quem treinava, e a segunda, não poder competir. Foi por isso. No judo eu podia, o meu treinador ia sempre, eu tinha um grupo de amigos que treinavam comigo, ou seja, o ambiente onde eu treinava era muito positivo, e sem dúvida que foi o que me fez ir para o judo e que foi o que me fez também ficar lá, e eu podia competir, ou seja, eu tinha um treinador, tinha um ambiente positivo e podia competir. Tinha 3 necessidades que para mim na altura eram importantes, satisfeitas, portanto, foi isso que me fez ficar, e o facto de eu sentir que conseguia aprender qualquer coisa todos os dias, essa percepção de que estava a evoluir fez-me sentir capaz, e isso fez com que eu ficasse. Antes de mais, quero referir que é um privilégio. Obrigada. Estar aqui ao pé e ouvir, sobretudo, estar perto já é, mas ouvir aquela história do treinador à noite valeu por esta tarde. A sério que valeu. Porque aprende-se muitas vezes com pequenos episódios, e a necessidade dos treinadores falarem com os atletas é algo que muitos treinadores esquecem. Como estávamos ali a conversar, alguns parece que têm medo de falar com os treinadores, ou com os atletas, e os atletas têm medo de falar com os treinadores por causa das reações. Isso é uma lição extraordinária, e só isso exigiria, e reforça aquilo que a Telma disse, os treinadores por vezes precisam muito mais do treino comportamental com os psicólogos do que os próprios atletas. E muitas vezes os psicólogos a trabalhar com os atletas e depois os treinadores a funcionar em sentido contrário, o que também causa dissonâncias. Eu sei um pouco disto porque também sou psicólogo e julgo que... E fui para esta formação da psicologia também com estas dúvidas todas, precisamente como treinador, para tentar, de algum modo, compreender. Claro que com os compreendimentos tenho mais dúvidas do que tinha antes, isso é normal. Mas isto são pequenas verdades que fazem a diferença na vida de um treinador e dos atletas. Relativamente à pergunta que coloca diretamente, como é que nós temos as coisas organizadas? Em primeiro lugar, é uma modalidade individual. A grande diferença, logo ao nível mental, entre a competição no atletismo e a competição numa modalidade coletiva é apenas esta. Quando a criança chega à casa, perdeu, diz, eu perdi. Quando chega à casa a criança que faz handball, nós perdemos. Isto tem uma diferença abissal, logo em termos mentais. Um individualmente concentra a derrota em si próprio, na outra é diluída na equipa, o que logo à partida faz muita diferença. E por isso mesmo nós temos o atletismo infantil, que para nós vai até aos 12, 13 anos,
que tem hoje uma abordagem diferente e que se quer diferente, e cada vez está mais gente a aderir, mais clubes, mais associações, até porque colocamos nas associações também a realização deste tipo de eventos com crianças como um critério para a distribuição dos duodécimos, o que leva a que as associações também façam este tipo de competições, que é o Kids Athletics, que é um termo da Federação Internacional, que é o atletismo infantil, que é coletivo, é divertido, é jogo, é com material apropriado para as crianças, não é com o material dos adultos, não é com barreiras pesadas e barreiras agressivas que se bate e que se rasga uma perna, é com material de plástico soft, agradável até à vista pela cor, é coletivo, no fim há um resultado que é de grupo, não há medalhas individualmente, o que há é certificados para todos, iguais. Depois passamos para a parte juvenil, em que o que preconizamos é que a competição seja em provas combinadas, o que logo à partida torna a competição mais agradável. Aí ainda temos um percurso razoável a fazer, porque muitos treinadores ainda não entenderam a necessidade de se fazer este trabalho multidisciplinar na base, mas que permite, logo à partida, que o atleta não se especialize numa disciplina e que tenha vários pontos de interesse para se concentrar em termos de evolução. Isto é, pode progredir no salto em altura, pode progredir no salto em comprimento, num lançamento, na corrida de meio fundo ou na corrida de velocidade. Portanto, o treino torna-se mais agradável, mais variado e também a competição mais desafiante e mais motivadora. Também devo dizer, para terminar, que é com grande orgulho que a Telma passou pelo atletismo e que saiu do atletismo, felizmente. Felizmente, é aquelas situações em que eu dizia há bocado precisamente, ainda bem que há dropout, ainda bem que há abandono, quando não se perde a criança ou o jovem para o desporto em geral. Agora, quando é para ir para outra modalidade ter resultados, ainda bem, parabéns, Telma. Foi uma boa saída do atletismo. Eu orgulho-me também de ter tido uma atleta como esta na modalidade. Bom, em relação ao voleibol, como eu disse há pouco na minha intervenção, antes disso, eu disse no início da minha intervenção que uma das coisas que me daria seguramente mais prazer do que estar aqui a apresentar aquilo que era a minha visão sobre esta temática era poder enriquecer-me através também da partilha dos meus colegas que aqui estão e, portanto, devo dizer que até agora todas as minhas expectativas foram totalmente, não só alcançadas, mas até ultrapassadas. Em relação à pergunta, eu tive o cuidado de dizer há pouco que o vôlei tem uma característica que é difícil das pessoas que não são da modalidade perceber, que é das poucas modalidades em que existe uma ação de repulsão e não de posse de bola e, portanto, logo à partida é de difícil ensino para os jovens praticantes. E, portanto, nós treinadores combatemos com esse paradigma. E, portanto, sentimos a necessidade nós não conseguimos mudar a forma como o jogo se desenrola, mas conseguimos adaptar algumas regras dos escalões mais novos. E, portanto, eu disse há pouco que nos escalões infantis e iniciados há algumas regras de cariz pedagógico que obriga os treinadores a fazerem substituições obrigatórias de um set para outro. Isto para evitar que um treinador que esteja único e exclusivamente com o foco na medalha de infantis comece a deixar atletas jovens, atletas de fora e, portanto, que seja obrigado, e isso é um mau sinal para nós, quando nós somos obrigados pelas regras a ter que forçar um treinador a fazer substituições e incluir mais atletas. Mas, infelizmente, sabemos que nós, treinadores, só acabamos por ter esses cuidados apenas quando somos obrigados. E, portanto, no escalão infantis iniciados essas regras existem, temos esse cuidado e o clube é sancionado com a derrota caso não o faça, e, portanto, temos esse cuidado. Agora, é claro que os modelos de competição dos escalões de formação, na sua gênese, não são muito diferentes daqueles que são depois os séniores. Tem a ver um pouco também com a janela temporal que temos para competir. Portanto, os escalões séniores, quando falo séniores, primeira, segunda divisões, as duas divisões fechadas, têm um tempo para competir ligeiramente mais longo e, portanto, podem ter um formato de competição diferente. Mas, acima de tudo, tem a ver com as características de cada escalão. Eu posso dizer que ainda o ano passado apresentámos uma proposta à Federação, que eu espero que no próximo ano possa ser analisada e, se possível, se acharem que pode ser uma mais-valia, ser revista. Porque se nós pensarmos na quantidade de equipas e de atletas que temos nos escalões base, eu não sei se referi há pouco, mas nós temos em Portugal continental 123 equipas, perdoem-me, mas isto para o voleibol é fantástico. Se eu estivesse a falar com atletas, com colegas do futebol, eles diziam assim, mas eu tenho isso em Lisboa, não é? Mas na nossa realidade continental, em Portugal continental, ter 123 equipas de infantis femininos, obviamente, o masculino, o drama é bastante complicado,
é de salientar. No entanto, dessas 123, 85 equipas são Lisboa e Porto. Portanto, 40 equipas em Lisboa, 45 equipas no Porto. Claro, isto lança logo ali desafios muito grandes, porque reparem que nós vamos ter 123 equipas e 122 delas não vão ser campeãs de nada. E quer queiramos, quer não, por muito que eu acho que o título de campeão tem o peso que tem, nestes escalões mais novos, e não pode ser, se calhar, o foco mais importante para essas crianças ou para o trabalho dessas crianças, embora, e nós temos muito medo de falar da competição com os escalões mais novos, mas as crianças competem todos os dias umas com as outras. Quando o intervalo, se nós que somos professores, se estivermos à porta da escola, quando eles estão a ter aulas, quando o toque para o intervalo acontece, eles correm para sair da aula para saber quem é o primeiro a chegar ao campo de futebol para jogar futebol, ou ao campo de basquete para jogar vôlei, ou ao campo de basquete para jogar basquete, ou à rede de vôlei para jogar vôlei. Portanto, eles competem uns com os outros todos os dias, a todos os níveis. O foco está, o cuidado que temos que ter depois é no foco que damos a essa competição e o peso que atribuímos a essa competição. Mas nós apresentámos uma proposta há 2 anos atrás que visava podermos começar a criar divisões nos escalões de formação. E isto não tem nada a ver com o facto de nos focarmos numa expressão que eu não acho muito feliz, mas que acaba por descrever a situação, que é aquela campeonite desmesurada, que são os treinadores que estão constantemente focados na competição e na vitória, mas é a possibilidade de abrir a hipótese de vários atletas, de vários clubes, ou de vários escalões, poderem ser também eles campeões. E, portanto, se nós conseguirmos possibilitar que haja num escalão onde há 123 equipas de determinado escalão, se pudermos possibilitar que 2 ou 3 equipas possam dizer orgulhosamente que são campeões da primeira, da segunda ou da terceira divisão, eu acho que isso pode ser uma forma de aumentar a motivação dos atletas, porque ter muitos atletas é importante, mas atrás desses muitos atletas temos que perceber que há uma equipa que vai ganhar e todas as outras vão ficar arredadas de sucesso. E é importante para manter os atletas motivados, não só, mas também, a possibilidade de lhes dar essa hipótese de virem a conquistar alguma coisa. Vamos ver se isso é execuível ou não. A Federação, pelo menos, está a analisar. Vamos ver se conseguimos fazer algo desse género. Eu fiquei na memória com o número de vem em 500 e sai em 500. Isso é perturbador. Eu com a minha idade, se puder dar uma sugestão, eu dava uma sugestão. Crie ambientes de treino em que haja outras modalidades também a serem jogadas. Eu recordo-me isto, a experiência de vida que é, sobretudo no Benfica e no Quedul. No Sporting não havia tanto essas condições. Mas um dos atrativos maiores de todos os atletas, mesmo dos séniores e até dos lançadores, que é malta quase todos de mais de 100 quilos, etc., era o jogo de basquete do aquecimento. Muitos vinham ao treino para jogar basquete. E depois faziam atletismo. Epá, mas era o jogo, a brincadeira que estavam ali uns com os outros, era um aquecimento dinâmico com outra modalidade. Eu, com os meus mais jovens, com o grupo de jovens, tínhamos o voleibol. Eu cheguei a pensar em federá-los como equipa de voleibol na Associação de Lisboa. Porque eram exímios jogadores de voleibol. Depois eram saltadores, saltavam muito alto, rematavam de costas, faziam coisas mirabolantes e isto é uma perda incrível, mas jogávamos regularmente voleibol e basquetebol no aquecimento e, repito, muitos atletas vinham ao treino por causa dessa animação que fazia parte com outras modalidades. Portanto, plantem lá 2 tabelas ou uma rede e ponham-nos a jogar e talvez venham mais ao treino e não se percam. Vale o que vale. Mais questões desse lado? Olá, boa tarde a todos. Sou o João Rodrigues, sou aqui marido da Joana, também sou treinador de judo. A minha pergunta para todos são 2 perguntas. A primeira é face à iliteracia motora que cada vez há mais nos jovens, e vem um bocadinho, se calhar agora a resposta já foi um bocadinho dada, mas a grande dificuldade que há, eu falo do meu desporto do judo, que é um desporto individual e muito técnico, em manter ou em criar motivação nessas crianças que muitas vezes a gente diz não sabem andar, não sabem correr, não sabem saltar. Eu tive 11 anos ligados ao Sporting, é um clube muito elitista, mas uma das coisas que eu senti é que, e tive várias formações,
é preciso, mais do que fazer judo ou mais do que fazer atletismo, é fazer desporto. E hoje em dia, se calhar, não sendo a escola o único veículo para isso, como é que nós conseguimos nos clubes que essa literacia seja adquirida? Eu, por exemplo, eu estava ali a ouvir o professor falar sobre o corta-mato. Eu felizmente estudei na Escola Marquês de Pombal e lembro de nós treinarmos nas Salésias para o corta-mato. Havia treinos. O professor Golar, o professor Ricardo foram meus professores e quem não conhece, felizmente. E treinávamos nas Salésias ao frio às 8 da manhã para o corta-mato. E havia esse entendimento do professor de Educação Física de perceber: este tipo é bom para o atletismo, olha, vai para o Belenenses, este tipo é bom para o futebol. Hoje em dia não há, hoje em dia penso que não haja e tem que ser os clubes, né? Portanto, a nossa realidade é diferente dos Estados Unidos, é diferente do Japão, não podemos seguir esse caminho. É os clubes que são o motor do desporto, acho eu. Se estiver errado, que me digam isso. Mas como é que nós conseguimos, hoje em dia, qual é o caminho que se tem que fazer? Estivemos aqui a falar de outra coisa, mas eu acho que uma das principais coisas é a iliteracia motora e como é que se consegue que os mais jovens consigam adquirir isso. E outra é, face à parte que nós está a ser novamente em voga da especialização precoce, qual é a vossa opinião relativamente, especialmente no judo, isso posso também, a Telma pode dar a opinião, logo nos escalões de cadetes, que é sub-18, sub-17 e já sub-17, haver campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos da Juventude. Eu não vejo isto negativo. Aliás, eu estive em Nanjing 2014 com 2 atletas que felizmente chegaram ao alto rendimento. Uma delas, a Maria Cidro, que ainda há pouco tempo fez um post e que disse que esse foi o ponto-chave. Ela não ganhou nada, mas foi o ponto-chave na carreira dela que fez com que ela sentisse que queria ser atleta de alta competição. Mas eu sei, e naquele ambiente, nós tivemos um ambiente de seleção espetacular, mas eu sei que noutras seleções, e se calhar em Portugal há a tendência a ele tem que ganhar neste escalão, eu vou puxá-lo, vou puxá-lo para ele ganhar. E isso pode ser um fator de abandono. Qual a opinião e como podemos ter um caminho de sucesso? Obrigado. Respondendo a essa questão do judo, eu não, sinceramente, eu não vejo mal em haver campeonatos da Europa ou Jogos Olímpicos da Juventude tão cedo, que eu também competi no Campeonato do Mundo na altura, agora as escalões mudaram, né? E participei no Campeonato do Mundo de Júniores com 16 e foi também aí que eu senti que se treinasse mais poderia ganhar mais. Então eu acho que o que está errado não é haver as competições. O que está errado é a forma como a preparação dos jovens é direcionada. Então, independentemente de haver a competição, devia ser um estímulo para o jovem, devia ser uma motivação, mas não se devia encerrar, o fim não se devia encerrar aí. E não é o jovem que vai perceber isso. Então, são as pessoas que têm que ter uma abordagem diferente no treino. Eu acho que para isso tem que haver sempre mais tipo de formações como estas, tem que haver formações, tem que haver mais instrução, tem que haver mais, alertar-se mais os treinadores para isso, que independentemente de haver a competição ou não, ela tem que ser, nessas idades principalmente, ela tem que ser sempre tem que ser sempre vista como uma coisa positiva e não como um fim a alcançar e que tudo depende daquilo. Se o jovem tiver um bom desenvolvimento, tiver um ambiente saudável, tiver um bom resultado excelente, se não, isso é só uma fase. Eu lembro de pensar que... Eu, por acaso, lembro-me de pensar isto, que os júniores e os cadetes, eu quase não fui cadete, não é? Porque eu entrei com 14, já entrei cadete, mas eu lembro de pensar, isto é uma passagem, porque aquilo que marca a minha carreira são os séniores. E então, se os jovens tivessem um pouco essa percepção, iam a esses campeonatos da Europa, faziam essas competições,
com uma perspectiva completamente diferente. Mas isso não passa por eles, passa por quem os treina. Portanto, nós temos que educar quem educa. E nós temos que querer ser educados, porque eu aproveito para dar os parabéns a quem está aqui. Não vou dizer que toda a gente, nem todos não puderam vir, obviamente há algumas pessoas que não puderam vir, outras não têm vontade. Então nós também temos que querer evoluir para as coisas evoluírem. E quanto mais ações de formação houverem, mais nós tivermos mais essa consciencialização de como é que os processos do treino devem acontecer e qual é que deve ser o resultado. Assim vamos tratar melhor as crianças, elas vão ser mais felizes e provavelmente vão ter uma carreira mais longa. Portanto, eu, na minha humilde opinião, não é? Acho que o problema não é a competição, o problema é como os treinadores treinam as crianças para essa competição. Eu gostava de ter feito o Campeonato da Europa desses todos que existem agora. Eu queria. 2 perguntas fundamentais, não tenho dúvidas. A primeira, da iliteracia. Eu conto uma história muito rápida. Quem já leu um bocadinho sobre a história dos métodos de treino pode ter verificado em pormenor que há um método que se chama o fartlek. Fartlek. Toda a gente sabe. Até os judocas fazem fartlek. Eu sei que tem uma componente de atletismo. Lá está outra vez. Sim. A influência da Telma, com certeza, do passado dela, de atleta. Havia o fartlek polaco, mas aparece o fartlek sueco, mas havia um fartlek polaco que tinha uma particularidade. É que e para aqueles que não sabem, o fartlek é um jogo de corridas, que é corridas mais rápidas, corridas lentas, corrida mais rápida prolongada, corrida mais curta, e é o atleta que intuitivamente procura realizar esse tipo de mudanças de andamento na corrida, mas o fartlek polaco tinha lá no meio paragens com exercícios na natureza ao nível de força. Flexões de braços, flexões de pernas, flexibilidade, afundos, uma série de exercícios, lançamento de pedras para trás, para a frente, obstáculos que encontrassem. E eu fiquei sempre naquela dúvida porque é que aquele método tinha aquela característica. E um dia veio uma equipa de polacos a treinar para o Jamor e eu tive a ousadia na altura de perguntar ao responsável, ao Jan Mulak, que era uma figura que também está na história dos métodos de treino, precisamente por causa disso, perguntei-lhe porque é que existia aquele método polaco com aquelas características. E ele respondeu muito simples. Terminou a Segunda Guerra Mundial e o que nós verificamos é que os jovens na Polónia estavam extremamente definhados por causa da fome, da falta de exercício, obviamente, de tudo devido a uma guerra. Não tinham capacidade física para treinar. E então criou-se no âmbito da Federação um método de treino que ajudasse os jovens a trabalhar a resistência, mas ao mesmo tempo a sua formação motora, em termos de força. O que é que eu penso já há muito tempo para cá? É que nós devíamos fazer o mesmo, sobretudo ao nível da escola. A escola devia ter um programa de recuperação dos jovens a este nível. Eu sugeri, quando passei pela escola, os poucos anos que passei por lá, da última vez sugeri até que em cada turno da manhã e da tarde um dos professores que estava a dar aulas tivesse uma turma apenas com os jovens indicados pelos outros professores que carecessem de acompanhamento especializado a este nível, que tivessem mesmo carências coordenativas, condicionais, etc., para depois, passado um tempo, enviá-los depois para as suas turmas para acompanharem. Porquê? Porque são jovens que têm uma tal iliteracia que não conseguem acompanhar sequer as aulas, porque não apanham a bola, não são capazes de apanhar uma bola, chutar muito menos, correr não têm resistência ou não têm velocidade, tropeçam nos próprios pés. Estas crianças precisam de uma abordagem diferente e de uma forma diferente de serem trabalhadas. Mas isto está-se a passar também no desporto. Por aquilo que eu vou ouvindo e vendo, o que se está a passar é que estas crianças estão a chegar ao desporto, repito o mesmo termo, com uma iliteracia coordenativa, mas também condicional, porque não têm força. Se há bocado aquele diagnóstico do treinador russo era lastimável, aquilo já foi em 2000, imaginem, passados 24 anos, com esta nova civilização que temos hoje de inatividade e sedentarismo, o que não está a ser a este nível, não é? Já foram 2 professores de educação física em situações diferentes que me disseram que nas suas aulas, para um aluno fazer um simples salto de pé juntos, ficam a pensar, a criar uma imagem motora para ver como é que isto se faz. Portanto, chegámos a este ridículo. Já nem se diz saltar à corda ou saltar ao pé coxinho. Não, isso já é rocket science.
Não é? Ora, isto exige da parte dos responsáveis, e aí é isto é que me revolta um pouco, porque toda a gente está a ver esta realidade e não há nenhum ataque a isto. Isto é, parece que não está a acontecer nada. Isso é que é estranho na nossa realidade portuguesa, na nossa cultura, porque nos outros países há programas suplementares, há financiamentos reforçados, há programas novos para ultrapassar estas situações. Mas nós cá fazemos o diagnóstico, mas continua tudo impávido e sereno. Relativamente à competição juvenil, a experiência do atletismo é muito simplesmente esta. A Federação Internacional, na altura não era o World Athletics como hoje, era a IAF, criou o Campeonato do Mundo de Juvenis. Não sei quantas edições se realizaram. Até há 2, 3 anos atrás, cancelou-se o Campeonato do Mundo de Juvenis. Porquê? Faziam-se resultados estratosféricos nos juvenis. E os juvenis no atletismo aos 16, 17 anos. Resultados superiores a muitos resultados de séniores numa parte dos países. Porquê? Um acentuar do treino, um acentuar da especialização para conquistar as medalhas nessas competições. Mas o que se verificou a seguir é que esses atletas não chegavam depois, não mantinham esses resultados em séniores. Perdiam-se. E terminou. Curiosamente, paradoxalmente, a Associação Europeia criou o Campeonato da Europa na mesma altura de juvenis. O que é um bocado estranho, mas nós temos este mal-entendido com os juvenis no atletismo português também. Que é, está aqui o José Silva, que não me deixa mentir, o diagnóstico que quase todos os treinadores fazem é que nós temos competições a mais para os juvenis. Os juvenis competem demais. Aquele treinador russo que eu há bocado referi aqui, ajudava os treinadores a fazer o planeamento do treino e a determinada altura disse, isto é impossível. Porque eu sempre que digo a um treinador, nesta semana faz isto, ele diz, mas aí eu tenho uma competição, não posso. Então fazes isto, não, aí também tenho uma competição. E temos um problema grave no atletismo que eu nunca consegui, já desisti e já não tenho tempo para corrigir, obviamente, que é proibir os atletas dos escalões mais baixos de participarem nos escalões superiores. Que é possível um juvenil participar no escalão de júniores. E até nos campeonatos de clubes de séniores. Só nessa, nos séniores. Mas isto dá uma carga, para além da carga das competições juvenis, ainda lhe acrescentam as de júniores e mais 2 de séniores. Isto é, compete-se demais e não há tempo para treinar de uma forma sistemática e de uma forma consolidada. Portanto, nesta idade, são idades fundamentais para o desenvolvimento do atleta e não para a obtenção de resultados. Isto é, para mim, hoje, absolutamente claro e evidente. O esforço, cada vez mais dizer eu desenvolvo o atleta e menos eu preparo o atleta para um determinado objetivo. Não é essa a perspectiva que nos pode valer para criar atletas a longo prazo para o futuro. É desenvolver atletas, cuidando de coisas tão simples como a postura. A postura de um atleta. Eu recordo do Carlos Calado, que foi um talento extraordinário nosso, que de 15 dias foi fazer um estágio em Moscovo, com os treinadores de saltos de lá. Ele veio de lá muito admirado, porque a maior parte do tempo foi ocupado a fazer exercícios de postura. Porque os treinadores lá diziam, tu só podes saltar se tiveres uma postura correta. Aliás, a sequência no atletismo para os saltos é muito simples. Eu tenho que aprender a caminhar, a marchar bem, para poder correr, para depois poder saltar bem. Portanto, a postura é absolutamente fundamental na maior parte das técnicas do desporto em geral. Só que isto não se trabalha. Ao nível escolar, então, é tema que não existe. Pode-se ver um atleta, um aluno completamente marreco, completamente curvado, completamente deformado, e isso não é tema para as aulas. Não está no programa, portanto, nem há tempo, não se trabalha nada disso. Agora, no treino, isso tem que ser trabalhado. E devia de ser incorporado no treino dos atletas mais jovens, precisamente como desenvolvimento. Faz, porque vem da ginástica, certamente. Não, porque sou professora de educação física. Mas é que eu nunca vi fazer-se, ainda bem. Tem que ir lá ao Restelo. Ainda bem, não, acredito, bolas. E ainda bem. Bom, vou começar pela segunda questão dos campeonatos da Europa, porque eu acho que acaba por ser a resposta mais rápida e mais fácil de dar. Que é, o problema não são os campeonatos da Europa que existem. O problema é o foco que é dado no resultado para os atletas para esse campeonato da Europa. Se nós perguntarmos a um atleta que vai a uma prova desse género se gostou de lá estar e se aquela experiência o marcou, seguramente que, onde diga a esmagadora maioria, estarei a arriscar em 99%, vai dizer que foi uma experiência fantástica e que, se pudesse, repetiria todos os anos. Portanto, o problema não está nessas provas, está no foco que é dado ao resultado, que muitas vezes os atletas são obrigados a tentar alcançar, não para o atleta, mas
para quem o acompanha. Para o clube, para o treinador que quer o reconhecimento dos seus pares treinadores e que quer poder dizer aos outros colegas que eu já estive no Campeonato da Europa e o meu atleta ganhou esta competição ou aquela competição. Portanto, eu acho que os Campeonatos da Europa não são um problema de todo, são experiências fantásticas para os jovens atletas e, se calhar, ali para a colega do remo, não era? Se calhar para a colega do remo, se houvesse essa possibilidade, se calhar, em vez de perder 500, já só perderia 400 num ano e 100 já se manteriam. Portanto, acho que poderia até ser uma forma de ajudar a combater o abandono dos atletas no desporto. Em relação à iliteracia, eu acho que é gritante hoje em dia. Eu disse há pouco que os alunos, os atletas de hoje, de 2024, não são os da década de 80 e de 90. Eu, na altura, quando era jovem, não tinha telemóvel, não tinha computador, não havia redes sociais e, portanto, eu tinha duas hipóteses. Ficava em casa no sofá ou ir para a rua brincar. E, portanto, eu esfolei o joelho à bicicleta e andar de skate, fazia uma coisa que para a Telma acho que é fundamental, que é andava a subir às árvores, porque tinha uma força na pega que era assim, diferente daquilo que são os alunos hoje em dia. Eu lembro de ter uma conversa muito interessante com uma pessoa que eu prezo imenso quando tirei o meu curso na Universidade de Lusófona, o professor Olímpio Coelho. Tive uma conversa fantástica com ele e estávamos a debater estes assuntos. E ele, às 2x3, disse-me: Rui, mas você faça uma coisa nos seus treinos, que é insira exercícios de motricidade para substituir aquilo que eles não fazem hoje em dia fora do treino, fora da escola. E, portanto, na altura havia uma coisa que infelizmente estão a retirar hoje das escolas públicas, que são os espaldares. E, portanto, uma das estratégias que o professor Olímpio Coelho me deu foi colar pequenas tiras de papel de duas cores diferentes nos espaldares e o aquecimento na altura estava com, lá está, dava a dizer há bocado, os treinadores jovens estarem a pegar nos escalões mais novos. Eu também passei por essa fase. Portanto, quando tirei o meu curso de treinador em 2004, o primeiro escalão que trabalhei foi o mini-volley. E, portanto, a primeira tarefa que as atletas tinham quando chegavam ao treino era simular escalada nos espaldares, porque elas não tinham força nos membros superiores para suportar o próprio peso, não tinham coordenação para perceber que têm que ter sempre 3 apoios e, portanto, ou têm 2 pernas e um braço, ou têm 2 braços e uma perna, porque se soltarem 2, se calhar caem. E não tinham essa noção. Nós tínhamos naquela altura, porque subíamos aos muros e às árvores e percebíamos à nossa custa que quando não o fazíamos bem feito, havia uma queda que não era nada agradável. E eles não têm esse conhecimento neste momento. Eles não têm, como há bocado foi dito, não têm conhecimento dos segmentos corporais que têm. É assustador nós vermos alunos jovens que não sabem correr. E não sabem correr não é numa prova de atletismo, não sabem correr nos intervalos da escola. É assustador. E, portanto, eu acho que nós temos um bocadinho esse papel. Nos escalões mais novos, temos que arranjar formas, não é de perder tempo do treino, porque não é tempo perdido, é gastar tempo do treino para conseguirmos colmatar essas lacunas que hoje em dia, fruto de termos atletas diferentes, temos que arranjar forma de colmatar. Agora vai o moderador dar, que é para descansar também. Parece-me justo. Obrigado. Primeiro, agradecer as vossas apresentações, que são muito enriquecedoras e já me fizeram pensar aqui muito. Tenho apenas 3 questões, uma para vocês, e tenho 2 notas antes das questões. Primeiro, que Portugal tem, em vez de 5 campeões olímpicos, tem 6. Descobrimos um, antes mesmo de haver Comitê Olímpico, mas nasceu em Portugal, foi treinado em Portugal e ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Como? É um remador que até tem um nome estrangeiro e que foi voga do Shell de 8 da Grã-Bretanha e que ganhou, e foi tudo feito em Portugal. E é português. Claro que foi antes de haver Comitê Olímpico, porque como não havia, ele teve que ir correr por outro Comitê Olímpico, na altura em que... Mas é só para dizer que temos mais um. A segunda questão é que disseram-se aqui também, não havendo jovens, o desporto acaba. O desporto não acaba. Eu estou num clube onde, desde janeiro até agora, não me entrou ninguém abaixo dos 40 anos. E, portanto, o clube não acabou, nem vai acabar, e continuam a entrar pessoas, só que vêm experimentar o desporto com 40, 50, 60 ou 70 anos. Nunca tiveram a oportunidade de o fazer e agora querem fazer. E são esses que trazem depois as crianças, porque obrigam-nos a criar o PAC Família. E, portanto, vem a mãe com os filhos.
Já tentámos pôr uma creche para as mais jovens, mas elas não alinharam porque tinham que fazer uma rotação para tomar conta da creche. E então, portanto, mas o desporto não vai acabar por não haver jovens, tem que haver outras estratégias de trazer jovens. As 3 perguntas que eu tenho é uma, falou-se aqui na dia da treinador-atleta, e portanto, se há problemas com a retenção dos atletas, há de certeza problemas com a retenção dos treinadores. E o grande turnover de atletas tem a ver com o turnover dos treinadores. Se não damos tempo para os treinadores se qualificarem, provavelmente também não vamos ter retenção de atletas, porque os treinadores estão sempre a mudar e muitos deles não têm tempo de se fazerem. E demora mais tempo de se fazer um bom treinador do que um bom atleta. Portanto, gostava de saber a vossa opinião sobre a retenção dos treinadores. A segunda questão é para a Telma. Cada vez os nossos atletas de alta competição são cada vez mais certificados e qualificados, mas a percepção que nós temos quando estamos há muito tempo no desporto é que os atletas de alta competição não fazem parte das equipas de apoio depois, quando deixam a alta competição e estão nas equipas de apoio da geração seguinte dos atletas de alta competição. Portanto, nós vemos médicos que nunca fizeram desporto, nós vemos psicólogos que nunca fizeram desporto, nós vemos toda a equipa de apoio à performance, mas faltam lá os atletas. E eu, que tive a sorte de estar no estrangeiro, numa federação internacional, a maioria desses atletas, depois, consoante a especialidade que têm, vão ajudar os outros atletas, sendo psicólogos, sendo especialistas no tratamento de dados, sendo médicos, sendo isso tudo. Portanto, gostava de saber qual é a opinião da Telma, porque é que os atletas de alta competição depois não ficam a trabalhar no desporto com os atletas de alta competição, e especialmente nas equipas de apoio à performance. A última questão é, ainda bem, e agradecer terem trazido aqui o problema da admissão. Nós que estamos no terreno já identificámos mais 2 áreas antes da admissão. Falou-se aqui da iliteracia motora, mas hoje temos uma iliteracia emocional. E o desporto não joga bem com a parte emocional neutra, e a maioria dos nossos jovens hoje são emocionalmente neutros em relação ao movimento e em relação àquilo que obtêm do movimento. E, portanto, nós achamos que antes da admissão há outras fases que têm que ser trabalhadas no desporto. Uma é a experimentação. As pessoas não podem ir para um clube e fazerem-se logo sócias, têm que ter tempo de se experimentar e de estar lá 2 ou 3 meses e depois decidir ou não entrar no clube. De outra maneira, eles nunca vão, eles entram e vão-se embora. E a outra parte é uma parte que eu não sei ainda, que não me vou chamar, que nós chamamos, entre aspas, de reabilitação. A maioria dos nossos miúdos hoje não tem capacidade motora para fazer desporto, ao nível que lhes depois vai ser exigido, mesmo na iniciação. E, portanto, têm problemas psicomotores e têm problemas de ordem psicoemocional. Portanto, eu gostava de saber qual era a vossa opinião sobre isto, porque, de facto, o conceito do clube, da admissão e da retenção, neste momento, nós que estamos no terreno, já não responde. Porque se eu obrigo alguém a fazer a admissão de um jovem, esse jovem vai lá uma vez e a seguir vai-se embora. E o pai diz, então se o jovem se foi-se embora, eu deixo de pagar, ou deixo de contribuir, ou deixo de o querer ter num clube. Portanto, eram estas as questões que eu gostava de levantar e agradecer mais uma vez o vosso contributo. Bom, eu vou-lhe pedir, se esquecer de responder a alguma das suas questões, que me relembre, por favor, porque não quero deixar que saia hoje sem ver esclarecidas as suas questões. Portanto, vou aproveitar só para... eu sei que a pergunta da questão dos atletas de alto rendimento integrarem as equipas de performance era para a Telma, mas se me permite, vou só dar aqui um pequeno toque em relação a isso.
pode parecer até pode parecer coincidência, mas estava a ler há uns tempos um artigo que saiu num jornal desportivo do professor Jorge Vieira sobre dizendo que os atletas, quando estão durante a sua carreira, devem começar a pensar sobre aquilo que irão fazer mais tarde, quando a sua carreira terminasse como atleta. E, portanto, isso é uma questão que eu acho que encaixa totalmente nesse artigo que foi escrito na altura. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, os atletas perceberem se, quando terminarem a sua ligação à prática da modalidade, se querem continuar e de que forma querem continuar ligado à modalidade que praticaram. E depois cabe-nos a nós, organismos, depois canalizar e utilizar a experiência que esses atletas têm e podem trazer para conseguirmos perpetuar um ciclo de sucesso nos atletas que depois vão entrando. Mas isso a Telma poderá falar de forma muito mais aprofundada do que eu, seguramente. Em relação à questão da retenção dos treinadores, vou-lhe dizer que isso, na modalidade do voleibol, esse assunto tem sido um assunto de enorme polémica. E vou-lhe dar uma opinião que é pessoal, que já transmiti várias vezes aos responsáveis dos clubes e que, pode acreditar ou não, grande parte das vezes são os responsáveis dos clubes que acabam por ir contra aquilo que eu estou a pedir. Como disse, eu estou na AVL desde 2009, portanto vou fazer 15 anos em setembro deste ano, e nesses 15 anos a AVL formou novos treinadores, cerca de 600 novos treinadores em 15 anos. Para a nossa realidade, volto a dizer, isto é um número elevado, diria até bastante elevado. E, estranhamente, o ano passado, quando abrimos inscrições para um curso de nível 1, tivemos 102 inscrições para um curso de nível 1. Ora, como julgo que todos saberão, a legislação dos cursos de treinadores não aceita mais do que 30 pessoas por curso. Portanto, nós abrimos 2 cursos, fizemos 2 cursos de grau 1, um curso de grau 2 e andamos a formar treinadores, passo a expressão, em monte, há muitos anos. Na minha perspectiva, eu acho que mais importante do que formar muitos treinadores é formar bons treinadores. E, portanto, aquilo que eu tenho sentido, e das conversas que vou tendo com clubes, e não sei se isto é uma realidade só nossa ou se é uma realidade das outras modalidades também, o problema é que os clubes não têm capacidade, como estava a dizer, de manter os treinadores nos seus clubes. Então, falta-nos analisar o porquê. Porquê que os treinadores se mantêm tão pouco tempo em atividade? Daquilo que vamos sabendo, há uma questão que é inegável e da qual nós não podemos fugir. Aquilo que é pago a um treinador hoje em dia para poder despender o seu tempo de família e de trabalho, para poder dar 3, 4 treinos por semana, mais um jogo ao fim de semana, é um valor excessivamente baixo para aquilo que é pedido em termos de horas. Posso dizer, com conhecimento de causa, que o ordenado médio de um treinador de voleibol nos escalões de formação ronda entre os 250 euros a 300 euros por mês, sem recibo verde. Portanto, dinheiro pago por fora, em recibos de gasolina ou sem emissão de qualquer documento que eu comprove. Há uns meses atrás, há um ano, sensivelmente, eu conversava com atualmente o diretor-geral do voleibol do Benfica, o professor José Jardim, que me dizia que achava uma desigualdade gritante, porque o Benfica, o Sporting e outros clubes, felizmente cumpridores, pagam aos seus treinadores com a emissão do respectivo recibo. Outros não o fazendo, estão a competir em desigualdade. E, portanto, esse é um problema. É um problema porque nós estamos a pedir a um treinador que despenda muito tempo, e não são só as horas de treino que está a dar, é o tempo de preparação, é o tempo em que está a pensar sobre o jogo daquele fim de semana, que trata o jogo desse fim de semana, que prepara os treinos dessa semana, que planeia a época. E estamos a pedir a um treinador que, após a sua atividade profissional diária, vá dar muito de si, e os treinadores dão muito de si, em troca de 250 a 300 euros. Eu falei com um treinador ano passado que recebia 50 euros por mês para treinar uma equipa sénior de 3ª divisão. A minha resposta foi: eu, por esse valor não saio do sofá. Portanto, estou a dizer isto com conhecimento de causa. Portanto, esse para mim é um problema. E temos clubes, volto a dizer, temos clubes de voleibol que acabam por investir outras verbas em equipamentos de treino, em canhões de bolas, em plataformas de bloco, etc. Que muitas vezes, não sei se têm a noção, mas um canhão de bolas que é semelhante em dimensões maiores àquilo que vemos muitas vezes no ténis a disparar bolas de ténis, custa a módica quantia de 3 mil euros. 3 mil euros, pelos valores que eu dei há bocado, pagam uma época a um treinador. Portanto, estamos a ver qual o foco dos clubes hoje em dia, aqueles pelo menos com que eu contacto, é preferível investir num canhão de bolas do que pagar a um treinador em condições para lá estar a trabalhar. Portanto, vivemos um pouco com esse paradigma, não conseguimos mudá-lo ainda, ainda não desisti de conseguir mudar, vou ser sincero. Uma das questões que ficou em cima da mesa foi a Federação de Vôlei pedir um ordenado mínimo que cada treinador devia receber,
Isso, mas a não ser que sejam solicitadas as cópias dos recibos, não serve de nada, não é? Relembro-me só a última questão que tinha colocado, por favor. Aquela parte da admissão, das etapas antes da admissão. Em relação à iliteracia, A parte da experimentação e da reabilitação praticamente tem que ser... nós vemos muitas vezes muitos clubes em que a admissão de clubes é feita com a admissão de novos atletas para os clubes é feita com um cartaz à porta de uma escola e dizer quer jogar voleibol, quer jogar futebol, vem experimentar. Eu acho que os clubes devem passar por uma estratégia diferente porque já percebemos que essa estratégia em alguns aspectos não funciona. Passará seguramente por fazer protocolos com escolas que estão próximas, ir a essas escolas, fazer momentos de divulgação da modalidade dentro dessas escolas e depois, obviamente, que se calhar dos 100 atletas, dos 200 alunos que virem esse momento de divulgação, se calhar 10, 12 acabam por aderir e desses 10, 12, 5 ou 6 acabam por se vincular à modalidade. Mas lá está, é preciso muito tempo, sabendo que vamos ter que estar a disparar para muitos, para ficar com muito poucos. Não é? Pode ser para a Telma, temos a 5 minutos de terminar a sessão, portanto podem dividir equitativamente o tempo pelos dois. Bom, eu estava a refletir sobre essa questão que colocou, que eu também já pensei sobre isso muitas vezes. Primeiro, eu acho que, como estava a falar, eu acho que o desporto nem sempre é bem pago e então as pessoas, mesmo tendo formação, eu acredito que de modo geral gostariam de ficar, para aquelas que gostariam de ficar, porque lá está, temos que saber se as pessoas querem ficar vinculadas ou não. Às vezes não estão criadas as condições para que possam ficar, porque eu acho que qualquer atleta da competição de formado, em que área fosse, ou até mesmo na área como treinador, gostaria de ficar, de um modo geral, ligado à modalidade, se fosse possível. Falando da minha... Ou seja, acho que às vezes não estão criadas as condições para reter as pessoas, porque por muito se goste, a gente tem contas para pagar. Depois, vou dar um exemplo. Eu perguntam-me sempre se eu vou ser treinadora e eu respondo sempre não sei, e realmente não sei, e não me falta tanto tempo como isso para decidir. E no meu caso, especificamente, não sei se tem só a ver com o tempo que eu dediquei ao judo, à alta competição e pelo menos eu sinto que se eu seguir o caminho de treinador talvez eu precisasse de uma pausa, porque senão eu sinto que estou sempre numa roda e que eu nunca saí dessa roda. Por outro lado, eu vou tentar dizer isto de uma forma mais suave. Para mim, que como atleta de alta competição, contactei com muitas realidades, contactei com um nível muito elevado, seja de conhecimento, seja de como as coisas funcionam. Depois quero vir para uma realidade em que, embora seja diferente, não quer dizer para pior, mas pronto, que tenha muito para melhorar, as pessoas que são intervenientes têm que... Eu não vou deixar de fazer parte de um sistema. E não deixa de ser frustrante sentir que temos ideias, temos uma visão diferente, que podemos implementar ou tentar fazer as coisas de maneira diferente e que essa perspectiva e que essa forma, e que temos muito a aprender. Atenção, acho que se eu quisesse ser treinador agora teria sempre muito que aprender, mas essa ligação entre as pessoas que já têm mais experiência, que já estão no sistema há mais tempo, e os jovens que vêm com ideias diferentes e que experimentaram coisas diferentes, às vezes não é fácil essa transição. Então é um bocado, para mim é um grande desafio pensar sobre isso, porque eu não sei até que ponto é que eu seria capaz de lidar com isso emocionalmente, de estar a ver que as coisas podiam ser feitas de maneira diferente e de continuarmos a evoluir e ter que lidar com pessoas que não querem sair da caixa. É um bocado frustrante. Então isso para mim seria um desafio muito grande para eu continuar no judo como treinadora. Mas já está. Acho que de um modo geral, para aqueles que querem continuar, muitas vezes não estão criadas as condições, principalmente financeiras. Não existe como. Vamos fazer aqui um esforço rápido de resposta a isto. Treinadores. Pagamento dos treinadores. Eu invejo os milionários do voleibol. Está tudo dito. Não é, José? São milionários estes treinadores.
No atletismo, contam-se pelos dedos de uma mão aqueles que podem fazer vida de treinadores. Nos dedos de uma mão sobram dedos. Agora, porque é que isto acontece? Para já é paradoxal, julgo que muita gente fica surpreendida. Como é que é possível depois a modalidade gerar os resultados que gera com este amadorismo? Bem, primeiro comentário relativamente ao amadorismo. É que normalmente chama-se amador depreciativamente a alguém. E neste caso nós temos a sorte de serem verdadeiros amadores. Isto é, amam aquilo que fazem. O combustível dos nossos treinadores é a paixão. Não é o dinheiro. Não há outra hipótese de explicar isto. Agora, que é uma crise grande para a modalidade e que é um déficit grande para nós, em termos, sobretudo, de qualificação, porque depois também não se pode pedir qualificação a pessoas que não têm qualquer remuneração, praticamente, por aquilo que fazem. E porque também está ligado às escolas superiores. Os jovens que estão a sair de uma escola não escolhem o atletismo como especialização porque sabem que não têm mercado de trabalho. Entramos num círculo vicioso, complicado, em que, repito, é a paixão que alimenta, é que tem alimentado isto, mas tem limites. Agora, porque é que isto acontece também? Nós temos, num clube, temos que ter dois modelos de funcionamento. O modelo desportivo, portanto, tem que haver um modelo de intervenção ao nível desportivo, sabemos as etapas que as crianças vão percorrer, os níveis de especialização. Qualquer clube deve ter esse modelo perfeitamente assumido por dirigentes e por treinadores, mas tem que haver um modelo económico ou um modelo de negócio para que o clube sobreviva. No caso do atletismo, vocês devem ter reparado no filme, e de memória ainda tem o vídeo que eu mostrei, a esmagadora maioria daqueles jovens que estavam ali são de etnia negra. Aqueles não pagam para ter treinos ou não pagam cotas nos clubes, era impensável. Teriam ficado à porta dos clubes e não eram atletas hoje. Porque se por um lado isto é negativo, esta realidade do atletismo, por outro lado também é positivo. É uma modalidade aberta, em que ninguém é preterido da prática da modalidade por não poder pagar uma cota de sócio ou o que quer que seja. Portanto, é uma modalidade que tem as portas abertas a toda a gente. Isso tem sido uma vantagem ao longo do tempo. Quando eu olho para os medalhados nossos, não é só os olímpicos, é as 800 medalhas em europeus e mundiais ao longo dos anos nas várias provas internacionais, se formos ver esses atletas, a maior parte não poderia ter pago para se iniciar na modalidade. Porque não tinham capacidade económica para isso. É isso que eu digo muitas vezes, a modalidades onde os treinadores ganham, e eu vou arriscar dizer aqui, na ginástica, na natação, nas artes marciais, estas são aquelas que me ocorrem mais rapidamente. Hoje, no futebol, as criancinhas todas, os milhares e milhares de crianças que estão nas escolas de futebol e que têm um tempo de vida de federado, como eu já ouvi das estatísticas da Federação de Futebol, de 4 anos. Isto é, chegam ao fim de 4 anos de atividade no futebol e não têm lugar em equipa nenhuma. Eu tenho um funcionário na Federação que foi treinador de futebol numa escola em Cascais, em que a ordem que tinha dos dirigentes era dizer aos pais que todas as crianças eram talentos. Para quê? Obviamente para manter o negócio. Tinha que manter o negócio. Portanto, as crianças tinham que ter uma expectativa positiva relativamente ao futuro. Nós, no atletismo, não temos isso. Eu, às vezes, já me pergunto se deveríamos ter ou não. Mas a realidade também está a mudar de algum modo. Há experiências de alguns clubes no país que, sobretudo através do atletismo infantil, têm conseguido criar já a receita, através, sobretudo, dos pais, dos pagamentos, das taxas de inscrição. O meu receio é que essa atividade comece a ser seletiva e, a determinada altura, só começam a entrar na modalidade aqueles que podem pagar. E os campeões não vêm daí. Não tenhamos ilusões. É politicamente incorreto eu dizer isso, mas os campeões não vêm daqueles meninos que a mamãe e o papai lhe vão dar o leitinho à cama à noite para dormir confortado. E umas pantufas e o aquecimento do quarto e tudo. Os campeões raramente vêm dessa realidade confortável. Normalmente os campeões, na sua origem, têm uma vida desconfortável. Pelo menos nas modalidades individuais. Nas coletivas talvez haja outras realidades. Não arrisco. Nestas, individuais, a realidade às vezes é muito dura e muito crua. Para submeter ao treino que é necessário submeterem-se, muitas vezes, a vida dura. Aliás, diz-se muito, fala-se no Rocky Road para o sucesso. Caminho do Rocky, do
do indivíduo do boxe, do Balboa. Porque quem não entra nesse caminho, dificilmente lá chega acima. Vale o que vale isto que eu estou a dizer, mas um clube, para sobreviver e para os treinadores serem pagos, tem que ter também um modelo económico ou um modelo de negócio. Relativamente à outra questão, era um sonho meu, ideal, sei que isso não se vai cumprir, quer na escola, quer nos clubes, haver inicialmente escola de movimento, foi um termo que aquele treinador russo nos deixou cá e dizia, os atletas têm que ter escola de movimento. Haver uma escola de movimento e uma escola desportiva. As crianças entrarem numa escola de movimento e transitarem para uma escola desportiva. Os clubes que têm mais que uma modalidade, as crianças deviam circular pelas modalidades. Assim como na escola, o desporto escolar para mim é uma coisa que eu não entendo, custo custar também o digo, já estou naquela idade em que se diz as coisas, pronto, com algum à vontade, mas o desporto escolar proporciona precisamente a especialização precoce que nós combatemos. Uma criança entra no 5º ano no voleibol, na opção voleibol, e faz voleibol até o 12º ano. Quando devia entrar numa escola desportiva em que circulava por várias modalidades, competindo e treinando, iniciava-se e descobria as modalidades. É uma coisa que eu ainda me custa a entender, como é que eu chego a uma escola que está a paredes meias com uma pista e me dizem que não há atletismo naquela escola porque não há nenhum professor especialista em atletismo. Se é preciso um professor de educação física ser especialista em atletismo para dar o atletismo, eu custa-me entender isto, porque estamos a falar quase de treino no âmbito curricular, da disciplina, do programa da disciplina. Portanto, isto são tudo coisas, eu digo isto não é com desdém, não é com o dedo acusatório, são questões que têm que ser levantadas, que têm que ser diagnosticadas e que tem que haver um plano de ação contra isto. E é isso que eu não acredito que haja coragem de se fazer isto. Porque também implica decisões políticas. E aqui é que se esbarra tudo. Não é o presidente do IPDJ, que há bocado estava aqui, que manda neste processo. Isto são orientações que têm que vir de cima, como decisões políticas, para alterar todo este modo de funcionamento. Se nós chegarmos hoje à Dinamarca, eles têm um modelo claro, definido ao nível nacional para todas as modalidades, em que se sabe que as crianças não são especializadas em nenhuma modalidade. Têm que passar por várias modalidades para depois escolherem serem especializadas. Nós cá não temos ninguém a emitir estas diretivas. Não há nenhum organismo hoje no sistema desportivo que imita orientações sobre como é que se deve trabalhar as crianças no âmbito desportivo, como é que se deve trabalhar os jovens, como é que se devem cuidar dos talentos. Não há nenhum documento escrito sobre isto ao nível oficial. Estas é que são as questões de base para nós. Eu já ando a refilar com isto há muitos anos, também já estou cansado e por isso é que há reforma. Portanto, para se descansar. Mas esta é uma realidade nua e crua no nosso sistema. É pena. Porque não há quem tome decisões a este nível. Muito obrigado. Já estamos aqui... Sim, exatamente. Em cima. Isto no handball já não jogava. Já ia para casa. No atletismo vocês são mais tolerantes. Muito bem, eu antes de dar a palavra ao Vasconcelos Raposo para terminar, da minha parte, agradecer ao Rui, à Telma e ao Jorge e a vocês, as questões colocadas, as respostas foram dadas, certamente ficaríamos aqui mais tempo a debater esta questão que consideramos determinante. Muito obrigado, passo a palavra então ao Sr. Presidente. Eu falo alto. Primeiro, muito obrigado aos preletores que nos enriqueceram bastante esta tarde com as suas comunicações e apraz-me dizer duas palavras apenas. Valeu a pena reunir-vos aqui, valeu a pena passarmos essa tarde aqui a ouvi-los. Eu comecei a dar treino no longínquo ano de 1966. Façam contas, se quiserem. E, portanto, e ainda cá estou no ativo. E o tema que aqui foi abordado é um tema recorrente. E eu acredito que o Jorge Vieira esteja cansado, mas só que espero que ele não vá para a reforma, porque ele continua a defender essa causa com vivacidade. E defendeu-a num projeto que, escandalosamente, na minha opinião, foi abruptamente determinado, que foi aquele programa que ele falou há bocado, do Pódio para Todos, do treino de jovens, que dinamizava todo o país e que estava a começar-se a transformar, e do qual fazia parte o Jorge Adelino, o Olímpio Coelho e o próprio Jorge Vieira. O Olímpio Coelho, uma pessoa, de facto, foi aqui citada,
que merece ser citado. Além do mais, o Olímpico Coelho tinha uma característica que castigava a Telma e castigava o Rui, porque obrigava-os a ler as minhas crónicas que eu escrevia para discutirem, não é? E, portanto, eles, não me conhecendo, já me liam e já me discutiam. Hoje, olhos nos olhos, é bem mais fácil e muito mais interessante da minha parte. Portanto, dizer-vos que estas intervenções estão filmadas, vão ser publicadas no YouTube do Comitê Olímpico de Portugal, portanto, vão ser visualizadas. Que eu convidei os preletores a transferirem para escrito o que aqui apresentaram, no sentido de fazermos uma edição das atas das comunicações do que se passou aqui este fim de semana, e do dia 16 de março, que vai ter lugar em Matosinhos, com a intervenção na natação do José Manuel Borges, no handball do Carlos Rezende e na canoagem do João Tiago Lourenço. Portanto, no dia 16 de março. Se puderem passar a palavra a vossos colegas para se inscreverem, mas inscreverem-se e comparecerem. Portanto, para terminar, muito obrigado. Foi uma tarde produtiva e acho que eu, pessoalmente, vou com a cabeça, mesmo ao longo desses anos todos que referi, que comecei a dizer, vou com a cabeça toda às voltas, porque há muita coisa que aprendi, há muita coisa que eu tenho que fazer, uma coisa muito importante no treinador, que é a reflexão. Refletir a sua prática, refletir a sua intervenção, porque sem momentos de reflexão não há progresso, não há evolução. Muito obrigado a todos e bom regresso a casa. Muito obrigado, boa tarde, bem-aja.